Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um podcast. É um prazer enorme ter a tua audiência aqui. E hoje eu quero já começar agradecendo ao nosso querido parceiro Lucas Forte, que nos presenteou com um belíssimo energético, uma água de coco maravilhosa. Então fica aí na vontade. Olha aí que beleza. Já deu um barulhinho, né? Feito nosso merchandising, quero chamar aqui a presença ilustre do meu querido parceiro, amigo, sócio, irmão, doador de barba, que eu não tenho, ele, É verdade. ele assume essa cota aí. Juba! Tamo junto, pessoal. Isso aí. Obrigado, Estevam. Tamo aqui. Tamo aqui também com um convidado fera pra caramba, que eu conheci agora, né? Um cara sensacional, o Nailson. Fala, Nailson. Valeu, boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o Nailson Rudney Ramos, casado com a Sandra, pai do Gustavo, da Tarsila. Eu tenho 43 anos. Eu sou uma pessoa que gosta de relacionamento, que gosta de lidar com, né, as questões adversas. Sou um cara pacífico, apaziguador. Sou, né, alguém assim que se entusiasma com o sonho dos outros, que gosta de viver o meu sonho. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quando o Estevam me convidou, eu fiquei impressionado assim, porque ele veio todo, né, com tantas questões ali, né, me chamando. Eu falei, não, parece que é aquele encontro de Jesus com João Batista, né? Fala, não, peraí, você que me convida e eu que tenho que te convidar. Bacana, obrigado, galera. Bacana. Muito bom. O Nailson, a gente está numa série assim, que eu estou trazendo aquelas pessoas que fizeram parte, né, da minha história, e que me incentivam e me inspiram. E o Nailson também é um amigo de longa data, e eu queria já começando perguntando para o Nailson, pedindo para ele contar para a gente, que também é uma curiosidade minha. Nailson, como que surgiu essa veia empreendedora? O Nailson reforça que é um grande empresário de sucesso hoje no ramo em que ele atua, mas para a gente começar, como que de repente você decidiu empreender? Ou era um sonho de criança já? Em vez de ser astronauta e bombeiro, você falava para o seu coleguinha que queria ser empresário. Como é que era isso? Quando eu tinha 15 anos de idade, no dia do meu aniversário, eu tive a oportunidade do meu primeiro emprego. E nessa oportunidade, um vizinho me chamou para, né, fazer parte de um time lá. E eu comecei a trabalhar muito cedo em busca de, né, independência financeira, aquela questão toda de começar a fazer as minhas próprias aquisições e por aí vai. E aí teve um tempo que eu comecei a estudar. Eu entrei no setor da construção civil, sendo balconista de uma empresa de produtos químicos para construção civil. Quantos anos isso? Com 15 anos de idade. 15. Olha aí, ó. Balconista da empresa, e aí lá eu fazia tudo. Eu atendia o cliente, eu vendia tinta, eu descarregava caminhão de tinta, eu fazia tudo que um menino de 15 anos tem que fazer para conquistar o coração do chefe, da direção da empresa e tal. Me mostrava bastante entregue. Já me chamou uma atenção que ele falou, fazia tudo que um menino de 15 anos. Hoje em dia, o menino de 15 anos não faz muita coisa. Não. Hoje em dia é Free Fire, você sabe, né? É joguinho de celular, né? Que o menino de 15 anos que quer, né, chegar em algum lugar. Tá certo. Ótimo. Mas aí, como que foi essa história? Eu passei por essa empresa, depois eu terminei um curso de técnico em edificações no Colégio Estadual do Paraná. Aí eu fui trabalhar com um amigo meu vendendo impermeabilizante. E foi uma tragédia, porque, na verdade, eu era muito novo, a empresa estava desacreditada no mercado, então, aonde eu batia, era duas decepções. Uma de uma empresa que estava falindo, já tinha arrebentado com o mercado, e outra de um menino que não tinha tanta credibilidade assim para falar do produto, né? E aí, depois dessa ocasião, esse meu amigo que me indicou para lá, ele ficou muito sentido comigo. Ele falou, cara, eu te levei para um lugar que, né, você não está avançando e tal, e era um lance só de ajuda de custo e tal. E eu ali naquela pegada, e ele me chamou e falou, vim para uma outra empresa aqui, venha trabalhar com a gente. E ele entrou nessa empresa para ser um gestor de obras, e naquela época ele já tinha um carro pela empresa e tinha um celular, aquele P3, acho que é P300, P9000, não lembro o nome. Era um Motorola. Aquele tijolão grandão? Tijolão grandão. E aí ele tinha um carro e aquele celular. Falei, cara, é tudo que eu quero, né? No começo da carreira e tudo, vamos nessa.
Quando eu cheguei na entrevista, a oferta não era para ser nessa linha, era para trabalhar interno com projeto estrutural. E eu odiei projeto estrutural no curso técnico de edificações. Só que na hora da entrevista eu falei, não, eu quero, eu aceito, eu sei fazer, eu vou. Era meu sonho fazer. Vamos para cima, né? E aí eu lembro que o diretor da empresa pegou e falou assim, ó, eu preciso de alguém que saiba minimamente fazer projeto estrutural. Existem vícios que eu quero quebrar aqui, esses vícios e tal, e eu preciso fazer projeto formatado para o meu padrão do meu negócio aqui. Eu falei, então, vamos embora, né? E nessa aí eu comecei a trabalhar com ele. Quando ele percebeu essa minha pegada, né, de compromisso, de horário, extensão de horário, toda aquela questão, eu fui ficando diferente na relação com a empresa. E aí veio aquele momento da lei da terceirização. Começava a falar em terceirização de tudo. Era terceirização da cadeia de produção civil, mestre a ser terceirizado, empreiteiro a ser terceirizado. Eu estava entrando na faculdade nessa época que tudo era terceirização. Nessa época, quando começaram a falar de terceirização do canteiro, um dia o irmão dele entrou na sala assim, e falou, ó, isso aqui tudo, daqui a algum tempo não vai existir. As empresas não vão ter funcionários, elas vão ter pessoas terceirizadas trabalhando, entregando por demanda e fazendo acordos, né, direto assim. Eu falei, pô, isso fala comigo, né? E era bem no momento que eu estava começando a faculdade e eu tinha que estudar de manhã e eu consegui o aval da empresa para trabalhar desde depois do almoço até 10h30 da noite, que era o horário que eu ficaria na faculdade. E aí isso estava causando um desconforto em outros colaboradores, até, né, comigo ali nessa questão de ter que privilegiar e tal, essas coisas. E aí eu peguei e falei assim, ó, aquele negócio da terceirização que vocês estão falando, eu vou nessa. Eu cheguei com a proposta, assim, eu cheguei para ele e falei, ó, eu aluguei uma sala atrás do terminal do portão, com a minha rescisão aqui, eu compro 3 ou 4 computadores, eu chamo aquelas pessoas ali que já estão sobre a minha gestão aqui para me ajudar, e eu começo a fazer esses projetos aí de forma terceirizada. E aí foi o primeiro passo do empreendedorismo, né? Então, isso aí foi em 98 que aconteceu. E você tinha quantos anos? De lá para cá, tinha 20 anos. 20 anos de idade. 98. Nossa. E de lá para cá, né, eu nunca mais voltei a ser alguém seletista, né? Eu trabalhei de uma forma sempre vinculada às empresas. Né? A gente sempre brinca aqui. E aí eu sempre dependi do que a empresa ia entregar, do que a empresa ia fazer, da quantidade de clientes que ela tinha, né, das jornadas de trabalho diferente do convencional, e foi esse aí o começo. Tá, então eu já percebi muitos ensinamentos aqui, Juba. Olha só, primeiro, né, comece cedo. Sim. Eu percebi, você começou com 15 anos. Segundo, aproveita as oportunidades que aparecem. Se joga, né? Ele aceitou fazer um negócio que ele não gostava, para começar, né? Imagina, o cara ia vender um produto que ele não tinha credibilidade nenhuma para vender de uma empresa ruim, né? Mas deu a cara a tapa, né? Foi uma experiência, né? Porque, sair na rua para vender é difícil. E é bom, querendo ou não, mesmo, né? É o terceiro episódio do nosso podcast e a gente vai falar de venda de novo. Né? De novo, vamos falar de venda e a gente vai bater nessa tecla porque... É que não tem como separar essas coisas, né? Eu acho que, assim, as pessoas, independente da atividade, da função delas, elas precisam se vender a todo momento. Né? Não importa se ela trabalha no departamento comercial de uma empresa, mas ela vende uma ideia, ela vende um plano, ela vende uma imagem, ela vende alguma coisa que, né, a outra parte precisa aceitar e concordar. Então, acho que a venda é uma questão realmente intrínseca aí, né? Perfeito. E um outro ensinamento que eu vi também, Nailson contando aqui, é enxergue as necessidades. Então, ele estava ali de boa, trabalhandinho ali, né, no ar-condicionado, tranquilo, novo, já na idade dele, pegando um histórico do momento, aí, 97, 98. Virado do né? século, né? Ele estava ali tendo o seu emprego, o seu trabalho, né? Não devia ganhar ruim, devia ganhar um salário legal. Ganhava bem, ganhava 2 salários para uma pessoa de 20 anos que estava começando. Nem formado estava. Engenharia não, era formado em técnico de Em edificações. técnico. Maravilha. E viu essa oportunidade ali. Opa, vão terceirizar o negócio que eu estou fazendo. Então, tenho 2 opções. Ou eu reclamo,
porque estão acabando com a minha oportunidade aqui, esse sistema quer me fazer eu passar fome, né? Ou, eu falei, pá, se vão contratar uma empresa, então essa empresa vai ser eu, né? Será eu? Exato. Pois é. Que já conheço todo mundo aqui, já estou dentro do sistema. E o outro ensinamento que eu vejo ele trazendo, iniciativa. Como você falou, ele foi lá, né? Já tinha ideia, já não foi com as mãos vazias, né, Nelson? Já chegou lá, falou, cara, eu tenho essa ideia, já que é para terceirizar, então vamos embora, estou aqui. Já estou dentro do barco, já sei como funciona, conheço todo mundo pelo nome. E o detalhe em tudo isso que você falou também, a base que abriu portas foi o estudo, né? Porque o ter se formado em técnico em edificações me deu essa possibilidade. Eu não seria um calculista estrutural se eu não tivesse uma base de estudo, né? Então, o estudo sempre vai ser fundamental. E curioso, quando eu fui no Colégio Estadual do Paraná para fazer aquele teste vocacional lá, né, para que lado que você vai e tal, eu me identifiquei ou com processamento de dados ou com técnico de edificações. Só que o que acontece? O processamento de dados tinha aquela história assim, o cara tinha que ter um computador em casa, os livros eram caríssimos, isso era completamente distante da minha realidade. Em inglês ainda, né? Eu lembro dessa época. Muita coisa em Os inglês. melhores estavam em inglês. Exatamente. Então, isso era completamente distante da minha realidade. Então, apesar de eu estar com uma certa vocação para aquele assunto, eu fui aonde eu tinha condição, né? Onde a minha família tinha condição e tudo. E ali eu não deixei, né, que aquela questão que estava na minha mão, eu não deixei que a outra parte virasse uma frustração. Então, eu larguei aquilo lá e realmente fui para o que estava disponível. Uma coisa que... Explica para a gente essa parte de projetos que você fazia, porque envolvendo parte de engenharia, né, de estrutura de edifícios. Né? Exato. Isso que você oferecia na sua empresa, correto? Exato. Ah, interessante. Então, o que acontece? O calculista estrutural ele tem que seguir uma regra, né, da norma brasileira de projetos, e aí ele tem uma ferramenta para trabalhar, muitas vezes, e essa interatividade com essas ferramentas, com as diversas formas de arquitetura e tudo, são o que fazem os profissionais diferenciados nessa área. E esse era o apelo do dono da empresa. Ele precisava de alguém que ele tivesse que moldar ao padrão que a empresa dele estava de desenvolvimento. Construíam residências em Curitiba, uma grande construtora, e aí era muito variável os projetos, não tinha uma padronização. Então, o profissional tinha que fazer on demand, né, para ele lá. Então, era uma construtora que construía prédios em Curitiba, onde você... Residências de alto padrão. Residências de alto padrão em Curitiba, Exato. no qual você era responsável pelos projetos, como é que fala? Pela planta, é isso, Pela né? planta, exatamente. Você trabalhava naquelas mesona grandes, no AutoCAD, como é que era? Exatamente. Era no isso, começo era aquela prancheta, né? Você pegou essa parte? Caneta nanquim, Isso. todo aquele negócio lá, papel sulfurizê, tirava cópia do projeto e tal. E essa foi uma primeira coisa que eu quebrei, né, na empresa, eu implantei, eu inovei na empresa. Eu já levei daí o AutoCAD, daí eu já levei o computador, daí eu já levei Legal. o plotter, daí eu já trouxe o programa que ajuda a fazer o cálculo e o detalhamento. E o meu nome era Nailson, para qualquer coisa que todos os projetos estruturais era eu que fazia. E um dia eu estou lá em Londrina, né, numa reunião, a empresa estava expandindo, e está o escritório lá de Londrina e chamaram eu para eu ver algumas obras lá. E estava todo mundo esperando o Nailson, né? E eu já estou na sala de reunião lá, com minhas coisas, e começa a chegar os arquitetos, chegam os engenheiros, todo mundo e tal. Daí entra a última pessoa na sala e fala, viu, e o Nailson não vem? Né? E eu já tinha me apresentado para algumas pessoas ali, tudo. Ele falou, não, o Nailson é ele. Daí o cara, pô, mas o Nailson é esse menino aí? Eu pensava que era um senhor barbudo, cabeça branca, gordo e tal, né? Então, esse senso, acho que também de responsabilidade, de compromisso, muito cedo, né, fez com que eu pudesse estar assumindo uma posição como essa, porque um cálculo estrutural ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Se a gente dá uma pisada na bola, pode ser fatal. Sim, sim. E você estava falando que quando você teve que escolher ali, né, engenharia de dados, processamento de dados, isso, e a construção civil ali que você fez, técnico em edificações, Exato. Você escolheu edificações pela condição da tua família. Sim.
como que era essa condição da família, né? Quando você decidiu empreender, como era a situação que você estava vivendo, né? E qual foi a reação das pessoas que estavam próximas? O começo, então, da escolha do processamento de dados para o técnico de edificações foi um negócio que eu tinha uma situação onde a minha mãe, ela cuidava do meu pai que estava doente, o meu irmão batalhando para suprir a falta da presença do meu pai em casa, a minha irmã mais nova do que eu, a gente cuidando, né, dela como, né, a caçula da casa e tal. E aí, Fazendinha, aqui na cidade de Curitiba, no mapa de Curitiba, era o último bairro da cidade, né? Tipo, depois da Fazendinha, devia ter uma cerca de arame farpado e era chácara, era fazenda, era isso mesmo. Morava longe. O acesso lá ao bairro, estrada de chão. O condomínio era um condomínio bem, né, inicial, assim, e tal. E nesse contexto todo, então, né, de estudo no ensino público, toda essa jornada, né, meu pai adoeceu quando eu tinha 2 anos de idade, e daí nós já estamos falando aqui com 15, que eu estou nesse momento com 15, de tomar essa decisão, né, 14 anos mais ou menos. Então, nesse momento aí, eu não tinha muito outra opção, a não ser, realmente, eu já tinha alguns exemplos, inclusive, de sociedade que não estavam dando certo, né, já tinha a droga no meio do caminho, já tinha as más companhias, já tinha alguns exemplos tanto de pessoas da minha faixa etária quanto de pessoas de geração anterior, que eu falava, cara, isso aí eu não quero para a minha vida, né? E aí eu peguei e falei, eu não tenho outra opção, é estudar, se desenvolver e vencer, né? Eu vou vencer, não tem plano B. O plano B é executar o plano A, né? E vamos embora. E aí foi nessa linha que, trabalhando das 8 às 18 horas, muitas vezes descarregando um caminhão lá e tal, eu estava, né, de banho tomado, indo para a aula, pegando o biarticulado no terminal do portão, indo até o centro, muitas vezes dormindo no ônibus e tal. Tinha dias que eu não queria ir para a aula, minha mãe pegava e falava, filho, vai, porque isso aí, daqui a pouco você, né, vai passar, está formado. Esses dias até nós estávamos lembrando disso, e engraçado que eu nem lembro mais dessas coisas, entendeu? Passou de um jeito assim que na hora foi um pouco difícil, mas depois bola para frente. Você não ficou traumatizado por ter trabalhado desde novo? Um pouco. Eu agradeço a Deus porque isso aconteceu e porque foi dessa forma. Então eram condições extremamente limitadas que você tinha de diversas áreas, né? Sejam elas financeira ou até mesmo de apoio, né? Afinal, pelo que você está falando aqui, devia ser uma situação de o básico do básico, né? Ali cada dia se matava o leão, Exato. Né? Um leão por dia e amanhã tem um próximo, vamos comer hoje que amanhã Deus pertence. Exatamente. Era nessa pegada. Exato. Era nessa linha. E quando você decidiu empreender? Daí tem aquela situação, né? Pô, mas e aquela questão assim, vai ter projeto sempre, o cliente vai ficar medo, com né? você, porque essa história também de que a gente empreende e o trabalho CLT é uma segurança e o empreender é arriscado, isso não é uma verdade, né? Porque você empreende, se você não fizer a lição de casa, se você não fizer a coisa certa, você vai ser demitido pelo teu cliente. Se você tiver CLT, se você não fizer a coisa certa, se você, né, pisar na bola, você vai ser demitido pelo teu chefe. Quem muda só o personagem que vai te demitir. Então, eu confiava muito nisso. Eu falei, eu sei com quem eu estou, eu sei o que a gente entrega, eu sei a necessidade da empresa. Nós trabalhávamos única e exclusivamente para ela no começo. Depois, do boca a boca, a carteirinha de cliente foi aumentando. Um já chama outro, já vê e tal. Não tinha campanha de rede social, não tinha, né, LinkedIn, Não fazia um tráfego, Instagram, né, tráfego e tal. Era do boca a boca, né? Então, talvez fazia um anúncio nas páginas amarelas da lista telefônica. Né? Verdade. E, assim, eu estou perguntando novamente porque, assim, o que eu vejo, né, ainda mais os jovens, quando você vai empreender, quando você vai fazer alguma coisa diferente, sempre vem aquelas situações assim de, cara, mas, como você falou, né, procura um emprego que é mais seguro, né, quando você vai empreender, perguntam logo assim, tá, mas e aí, vai ter INSS, seguro-desemprego, férias,
né? Vai ter auxílio maternidade. Como é que vai ser esse negócio aí de prestar serviço, né? Sim. Ter um CNPJ. Como que teus irmãos, como é que teus pais reagiram? Eu lembro, assim, vagamente, porque daí o meu irmão já tinha saído de casa, meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, meu irmão já tinha saído de casa, a minha irmã era caçulinha ali, a gente não tinha muita restrição pela parte dela, e a minha mãe, eu não lembro assim dela ter reprovado alguma coisa ou colocado algum receio. Acho que isso também, da minha mãe, por parte da minha mãe, sempre foi um ponto muito positivo, né? Porque ela pegou, filho, tá cansado, não sei o quê, mas toma um banho, come alguma coisa e vai. Faz o quê? Vai. Uma hora que a faculdade lá deu uma pegada, se a gente podia continuar ou não, porque era de manhã, ela falou, não, vai, porque eu acredito, estude, eu ajudo e tal. Então, isso foi muito positivo. Só que eu soube aproveitar a ajuda, né? Então, eu acho que tem alguns medos e alguns receios, que até a gente estava conversando aqui um pouco antes, eles são do que a gente consegue enxergar e não do que realmente é, né? Então, olha um cenário ali, vê que ele é um pouco mais difícil e que ele é um pouco mais inseguro, o medo, a desconfiança, o incerto começa a se manifestar, né? Então, para alguém que está querendo empreender, se for falar assim, ao que vencer essas vozes, né, que não são a do teu coração. Identificar quem são as pessoas que estão te apoiando, garra nessas afirmações, porque não precisa muito, cara. Se uma palavra vier, uma frase vier, e aquela for a frase certa, né, que você fala, essa é a minha convicção sobre isso, né, não tem como dar errado. Colocar Deus, né, na frente das coisas sempre e bola para frente. Isso é uma coisa que eu até ia te perguntar, porque olhando para você agora, você falou para a gente aqui, RC Empreendimentos, que é o nome da sua empresa, tal. RC Engenharia. Engenharia, acabei de abrir aqui, construtora, tal. Agora a gente vê, igual eu falei com o Estevão, muitas empresas, uma cartela, vocês atendem Bradesco, vocês atendem Pão de Açúcar, Via Varejo, um pessoal que a gente vê que é player grande. Olhando para trás, olhando para frente, comparando, você imaginava como é que ia desenrolar o seu empreendimento lá atrás? Porque, querendo ou não, a gente está falando de um negócio que é curto de tempo. De 98 para cá, porque eu conheço umas empresas que são tipo assim, de família, que é 3 gerações de consultora, tem 100 anos de consultora. Você tem o quê? 20 anos de consultora? Eu nasci em 95. Então, quando você contou a sua história, eu tinha 3 anos quando você começou a empreender. Então, assim, é pouco tempo comparado com os outros players. Entendeu? E você já está nesse... explica para a gente essa comparação. Assim. A RCE tem 10 anos de construtora, essa outra parte lá, se somar ela inteira, nós vamos falar de 28 anos de atividade profissional, sendo delas 25 como empresário. E você não veio de família, né, igual você falou, você não veio de uma pessoa que passou para você, às vezes, um bastão, alguma coisa. Não, você começou do zero. O que eu recebi foi incentivo. Cara, Lógico que minha mãe, além, ela teve alguns momentos que ela me aportou também, né? Mas o que é legal nesse contexto todo? Você perguntou ali no momento, você imaginava que isso poderia acontecer e tal? Cara, a minha expectativa de vida, a minha meta, era uma casa pré-moldada de madeira, que eu olhava no comercial, eu via que aquilo lá cabia no orçamento de um salário. Era uma casa pré-moldada de madeira, uma esposa e filhos, que eu queria constituir família. E eu trabalharia para isso. Né? Esse era o eixo. Só que sucesso para ti era isso? O sucesso era isso. Só que isso que é legal. Essa vontade, desde muito jovem, ela não foi, depois que eu adquiri, ela não foi esquecida, ela foi mantida, e isso aí foi base, inclusive, para outras questões que vieram. Né? Então, isso estava comigo. Não, mas é uma fórmula, é uma receita. O empreendedor que está começando vai ter que querer ter uma casa e uma família? Não sei, de repente pode não ser essa o desejo do coração, mas... Eu acredito em isso, ajuda muito. Em resumo, assim, era um foco. Você tinha um foco, você tinha um objetivo. Ele sabia para onde ele ia chegar. Você tinha uma meta. Exatamente. Aquela coisa, não interessa como você ia chegar, você ia chegar. Você estava caminhando rumo a um destino. Exato. Não estava ali à toa
vivendo cada dia Na ganância, sem pra saber enfiar o que vai dinheiro fazer. no bolso. Não, É, não e era essa assim. meta foi batida muito cedo, né? Eu tava com meu filho acho que com cerca de 2 anos, mais ou menos. Eu estava num imóvel muito melhor do que eu idealizei. Eu tava com uma mulher muito melhor do que eu idealizei, né? E estava já com aquele plano realizado. E aí tem um outro detalhe. Tipo, e tudo aconteceu, e daí? É mais ou menos tipo aquela música que o Raul Seixas fala, pô, e daí, né, cara? Então, Cheguei lá, e aí? e daí que começa um processo realmente de descoberta interna, de entender qual que era o próximo passo, o que mais que tinha dentro, o que mais que tinha de propósito, o que mais que tinha, né, para se fazer, porque era muito jovem para, de repente, parar, né, se aposentar. Né? Aí, ó, a gente pegou aqui uma foto, o pessoal vai aparecer para vocês aí na tela. A sua família essa daqui. Essa é minha família. Que isso aí. benção, cara. Família linda. Deus abençoe, viu? Valeu. Teu grandão tá há certo. quanto tempo já? Gustavo tem 16. Caramba, 16. Já tá grande, adulto já. Já, Que ele isso. já está nessa história de começar a descarregar caminhão aí e ser balconista das empresas. Tem que... Tá certo. Que Ah, benção. não, mas eu pensei que ele só, filho de empresário, ficava só de boa. Não, ele tá na transição Sua ali. esposa, A gente já está pensando em colocar ele para suar a camisa. Que benção, que benção. Isso aí. Isso que o Nailson está falando é muito interessante. Eu, quando prestei consultoria para várias empresas no Brasil, consultoria de gestão e vendas, eu tive o prazer de conhecer algumas grandes empresas que eram familiares. E algo me chamou muita atenção. Inclusive uma daqui de Curitiba. É uma empresa familiar. O proprietário, que era o pai, ele tinha 2 filhos. E os 2 filhos trabalhavam na empresa. Só que os 2 filhos começaram por baixo. Tipo, lá embaixo, descarregando... Era uma empresa de tintas. É uma empresa de tintas. E começou repondo tinta. Chegava assim, mas o que é esse moleque aqui? Não, esse é o dono da empresa. A empresa com 10, 15 lojas já na cidade. E o filho do dono estava onde? Estava lá, carregando lata na cabeça, se suando inteiro para dar conta, mas estava lá. E assim, ele não tinha necessidade nenhuma de estar ali. Ele não estava ali pelo salário. O pai não colocou ele ali para ele ajudar na renda da família. Óbvio que não. Com certeza não. Mas o que eu enxergava? Que eles faziam isso para que ele valorizasse principalmente o trabalho, segundo, a empresa, terceiro, ele entendesse o processo e soubesse como que tudo ali funcionava. Porque imagina, o pai dele não estava lá. E quem manda numa loja é o gerente, meu amigo, não é o dono da empresa. Exato. Quem manda, o dono da empresa está no escritório. Dentro de uma loja é o gerente que manda e desmanda. Né? Exatamente. Se o dono não souber 30% do que está acontecendo lá, ele já está bem informado. Então, ele estava ali com a galera e tal, e ele estava vendo como que as coisas funcionavam, né? Ele estava entendendo como que era todo um processo, o que as pessoas viviam dentro de uma loja. Exato. Não era o pai dele contando, lá na loja é assim, o gerente é assado, o atendente é cozido. Não. E foram anos até assumir a copresidência da empresa e tal, a direção, enfim. Isso é muito interessante, porque a nossa mentalidade de hoje é completamente oposto. Nós queremos que os nossos filhos aprendam na teoria, pulem etapas, não passem pelo que a gente passou, para gozar de uma vida linda e maravilhosa. Você nunca ter passado dificuldade na vida. E eu não vejo isso fazer sentido, sabe? É verdade. E olhando o Nailson falar, assim, pela história que ele teve, é claro, foi muito difícil, né? Isso, com certeza foi muito difícil. Ele não quer que o filho passe por isso, mas não tem como a gente viver pelas outras pessoas, né? Eu acho que a gente tem que realmente passar. A gente estava conversando sobre isso. Processo, né? São as coisas boas e as coisas ruins que tornam quem a gente é. Com certeza. Não tem como uma pessoa se formar somente com coisas boas. Como é que essa pessoa vai falar de perseverança, de persistência, de sacrifício, de superação? É que aquela história, né? Vamos lá. O filho de um grande atleta, vamos supor, ele treinou, ele, né, teve disciplina, ele fez a
a questão toda que a comissão técnica pedia e tal, e ele conseguiu chegar no pódio, né? Não quer dizer que porque ele chegou no pódio que o filho dele vai chegar no pódio. Se o filho dele não passar pelas mesmas dores do treino, do exaustivo, daquele negócio, né? Porque a gente costuma ver a parte boa das coisas, né? O sucesso, para mim, uma definição de sucesso, o que é? O sucesso já fala, é o que sucede. Então, o que sucede? Sucede aquilo que foram as ações de hoje, vai ser o sucesso de amanhã. E todo dia você vai ter um resultado e você vai avaliar. Aquele resultado é bom ou é ruim? Não, o resultado é bom, era o esperado, sucesso. O resultado era ruim, não era o esperado. O que eu vou fazer para melhorar o resultado e vamos para cima. E todo mundo, independente de quem seja, vai ter que passar por essas questões. Não tem, né, pular etapa, né? a unção sair de um lado para o outro e ficar igual. Não dá, né? Tem que ser conquistado. Né? E agora fiquei curioso num ponto ali, que talvez a gente tenha pulado ali alguns anos. Mas assim, você falou que seu pai faleceu com... Você tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos. E que ele já tinha uma doença desde os 2. Quando eu tinha 2, isso. E que o seu irmão saiu da sua casa. Isso. Quando foi que o seu irmão saiu da sua casa? Você tinha quantos anos? Assim que o meu pai faleceu, meu irmão daí... Né, tá, então, com 11 anos você virou o homem da casa, pelo que eu estou entendendo. Eu estava lá, meu irmão mudou de cidade e eu recebia ligação dele todo dia, eu tinha que prestar conta sobre as questões que estavam acontecendo, né, na escola e tudo, e ele me acompanhava à distância, e com a mensagem seguinte, cara, eu pego o ônibus daqui, eu saio daqui do Mato Grosso e vou aí te dar um jeito, você faz a coisa certa, né? Não decepciona a mãe, vê as coisas, vê onde que você quer chegar. Você estava sendo monitorado, né? Tava. Então, com 11 anos, você já cuidava da sua mãe, isso, da sua irmã, e tinha o suporte ali, mesmo que à distância, do seu irmão mais velho. Exato, A minha mãe, o nome dela é Olga, a gente brinca. Dona Olga é a mulher que não dá folga. Então, era um negócio... Pegava firme, não tinha valendo. dessa. Isso aí. Cara, olha só que eu acho isso incrível, porque como pai, eu tenho 4 filhos, né? Todos homens. Então, como pai, a gente quer dar o quê? O melhor cenário para os nossos filhos. Mas eu, particularmente, vivo um conflito constante, porque assim, cara, se eu der o melhor cenário, eu vou inibir o desenvolvimento dele. Porque a gente não cresce no melhor cenário. Tem aquele ditado que fala, né? Mar calmo não gera bons marinheiros. Sim. É o contrário. Bons marinheiros são formados em mar, né? Tempestades. Com tempestades e tudo mais. E você vê, às vezes a gente fica pensando em bobagens, cara. Sei lá, de colocar teu filho para estudar de manhã na escola e fazer um curso 2 vezes na semana. Nossa, mas colocar a criança com 10 anos para fazer um curso em contraturno, que pesada, que não sei o quê. Pô, o cara com 11 anos cuidava da casa dele. É verdade. Você entendeu? O povo hoje em dia está chorando muito também, eu acho. Tem que, sabe, uns negócios assim que às vezes me pergunto por quê? E a gente trago convidados aqui, empreendedores com histórias fantásticas e, os caras chegaram onde chegaram com muita dificuldade, superando muitos obstáculos. Então, é um padrão. Então, a gente fica naquela... Ai, meu Deus, será que eu poupo, não poupo? Deixo ele passar um perrengue, não deixo? Porque a dona Olga, né? A mulher que não dá folga, ela não tinha essa opção, né, Nailson? Não. Ela estava ali, imagina, se coloca no lugar da mãe do Nailson, né? Estava ali, perdeu a sua metade. Nossa, com certeza ela deveria ser jovem, né? Sim. Estava ali com 3 crianças, né? Um já se distanciou logo, né? Não sei se ele foi casar, trabalhar, não sei o que o teu irmão mais... Foi trabalhar. Foi trabalhar lá. Foi trabalhar e estava ali. Então, assim, cara, se eu sou a mulher que chora as pitangas, meu filho vai ser o quê? Vai chorar as pitangas junto comigo. Agora, se eu sou a mulher que deixa as dificuldades de lado e incentiva e vai para cima, meu filho vai ser esse tipo de pessoa. E tanto que o Nailson é o que é, né? Nisso que você está falando, Estevão, é um conflito diário, né? Porque
nós temos a missão de formar, né, bons filhos para um mundo aí, show, e, ao mesmo tempo, né, com aquele equilíbrio de não ser a tão duras penas quanto nós passamos, né? Porque, afinal de contas, a nossa situação mudou, graças a Deus, e daqui para frente uma história nova começa a se escrever. E daí entra aquela situação, né, da mentalidade. Pô, vamos lá. A mentalidade de infância foi uma mentalidade. Eu precisei quebrar também paradigmas da minha mentalidade no meio do processo ali para conseguir dar esse passo a mais, porque senão, quando eu cheguei lá, na casa que eu já era melhor do que a que eu pensava, com a esposa que era melhor do que eu pensava, de repente ali poderia ser o começo do fim, porque era uma acomodação, e poderia ser até, pelo programa de mentalidade do passado, poderia ser... Eu sou mais um caso, de repente, de ruptura de casamento e por aí vai, né? Pessoas conquistaram algo e, de repente, perderam tudo, né? Separação e tal. E o que eu vejo? Ontem, a minha filha estava lendo um livro e daí eu entrei no quarto assim, né? Cara, você vê teu filho lendo um livro, mas isso não acontece sempre. É de tanto eu insistir. E ela estava lendo um livro. E eu cheguei, quando eu entrei no quarto, eu já fiz aquela festa, aquele negócio, oh, coisa mais linda, não sei o quê, daí ela fica toda, né? E daí eu fui lá, abracei ela, beijei e falei, ó, eu estou te abraçando e te beijando, não porque você está lendo o livro, eu te abraço e te beijo quando você fica no celular também. Você merece o meu abraço e o meu beijo, você merece tudo que eu posso te dar, que é aí que é a questão. Né? Trabalhar o merecimento neles, eles entender. Cara, se eu mereço o abraço e o beijo quando eu estou no celular, eu mereço o abraço e o beijo quando eu estou no livro, só que a recompensa, porque quando eu estou no livro ela é muito mais prazerosa, ela é de vibração, ela é de, pô, vamos... Comemoração, né? Cara, eles, no merecimento deles, eles começam a fazer escolhas melhores, né? Então, não tem problema a gente pegar e, né, dar alguma coisa a mais, fazer alguma coisa diferente, mas em mostrar para eles que há uma recompensa diferente quando se faz alguma coisa diferente, extraordinária, uma coisa melhor. Né? Fora da curva, né? Acho que só de vocês se preocuparem com isso já é um diferencial. Sim. Porque muitas vezes os pais que estão, às vezes, numa situação muito assim, acabam nem preocupando e deixam o filho no automático, criam um filho no automático, sabe? Exato. Então, interessante isso daí. O meu mais velho, eu dei para ele ler o livro Pai Rico, Pai Pobre. E super faceiro, lendo o livro e tal. Eu não sei se teu filho já leu esse livro. Não, eu li ele, não. Eu dei para ele ler e tal, super faceiro e tal. E tendo várias ideias. E ele veio me explicar. Pai, eu descobri qual é a diferença de ativo e passivo. Né? Muito legal, né? Aí sim. Com 10 anos, né? Isso. Aí ele me explicou perfeito, exatamente o conceito. Eu estava falando para minha esposa. Eu falei, você viu que o João entendeu perfeitamente o conceito? Ela falou, não, realmente, poxa, ele é inteligente, tal, tudo. Eu falei, sabe o que é isso? É porque ele, com 10 anos, ele não tem um filtro que a gente adulto tem. Uhum. Ele não olha aquilo e fala, nossa, mas é muito simples. Não, então não é verdade. Não, ele lê aquilo como uma verdade. Sim. Ainda mais quando ele tem os pais falando, tá certo, realmente, é assim que funciona. Exatamente. Tá correto, você entendeu. Essa é a mecânica do game e tal. E ele fica, uau, bacana, beleza, aprendi. Cara, para você ensinar, de fato, que um celular, na maioria das vezes, é um passivo para um adulto, e fazer, cara, não compra esse celular, é um passivo. Compra um ativo. Cara, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. É verdade. Ela não está preocupada em ser um ativo, ser um passivo. Ela está preocupada em querer aquilo, porque todo mundo tem aquilo, e aquilo significa que ela está bem, está no caminho, está no processo e tal. Então, você vê que louco, né? Que a gente vai tendo oportunidades que na nossa vida, na idade dos nossos filhos, a gente não tinha. Né? Eu falo para ele, né? Eu falei para ele assim, quem dera se eu tivesse lido esse livro com 10 anos de idade. Quantas coisas. Quem dera, eu fui ler na faculdade, eu tinha 21 anos de idade, quase. Né? Ou seja, 11 anos depois do que ele leu. Sim. E o próximo que eu vou dar para ele ler é o livro que eu fiz a live esses dias aí, que é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. Já leu esse também? Sim, já. Então, é o próximo, porque
ele já está com essas ideias, assim, sabe, de querer empreender e colocar o dinheiro para trabalhar e não sei o quê, aquela coisa toda. Tem que começar cedo. Então, a gente pode passar esses ensinamentos que nós obtivemos das formas mais difíceis, né, e sofridas, digamos assim, de uma maneira que não seja tão difícil, né, para os nossos filhos. Mas, é o que o Nailson falou, é o conflito diário, né? E a Você gente fica regrando ali o equilíbrio, né? E a gente vive a era do conhecimento, né? Isso. Então, beleza, vamos lá. Fizeram um teste lá, eu não vou lembrar agora a referência, mas foi feito um teste com uma turma e aplicaram a prova para 2 grupos de crianças. Separaram as crianças lá e aplicaram a prova. Viram que algumas crianças foram melhor e outras nem tanto, né? Pegaram os melhores, então os mais inteligentes, e separaram eles daí no grupo dos mais inteligentes e os mais, né, que não foram tão bem na prova ali. Ok. Perguntaram para os mais inteligentes, falaram, a gente vai fazer uma nova prova, só que agora essa prova, você tem a opção de escolher. Você tirou uma nota boa, tua nota está legal, só que agora a prova você pode escolher. Existe uma prova mais fácil e existe uma prova mais difícil. Ofereceram essa para os inteligentes. E pegaram o grupo dos que não foram tão bem e ofereceram a prova fácil e a prova difícil. Você imagina qual que foi a prova que cada grupo escolheu? Tem uma ideia? Eu acredito que os inteligentes escolheram a mais difícil e os que não foram tão bons escolheram a mais fácil. Então, é aí que está. Não foi assim. Os inteligentes escolheram a prova mais fácil, porque para eles que já tinham alcançado uma nota, eles ficarem expostos ao desafio de não manter aquela nota derrubaria, né, o ego, a vaidade, toda aquela conquista que já havia acontecido. E os que tiraram a nota mais baixa, eles escolheram a prova mais difícil, porque eles queriam o desafio, entendeu? Queria uma nova oportunidade para mostrar. Daí esse estudo mostrou que existe uma questão de inteligência e de esforço para questão de potencializar resultados, né? Então, não quer dizer que somente os inteligentes, porque nós entramos nesse papo por causa da era do conhecimento, Exatamente. né? Sim. Não quer dizer que só os inteligentes, por causa que a era do conhecimento está aí, então só os inteligentes que têm acesso ou têm facilidade de assimilar e processo e tal, não. Se o cara for esforçado, ele vai, e ele vai chegar longe, né? Então, precisa de esforço, não tem almoço grátis, nunca teve, né? Quem está tendo resultado grande aí é porque está se dedicando realmente. E o esforço, né, não necessariamente é aquele esforço físico. A gente tinha essa mentalidade antes, né? Não. Físico não. Tem que se esforçar e tal, o cara tem que suar e Não, chegar morrendo isso não. em casa todo dia. Não, existe o esforço inteligente, né? O esforço do seguinte, cara, isso aqui está difícil, mas eu vou resolver. Eu tenho bastante tarefa para hoje, mas eu vou resolver. Eu preciso responder algumas pessoas, eu vou responder, eu não vou deixar, né, as coisas me consumirem porque eu resolvi chutar o pau da barraca para tudo, né? E nesse sentido, né? Isso daí eu vi, acho que no Pai Rico, Pai Pobre também. Se você for ver, o pai pobre era inteligente, ele era acadêmico, mas ele era pobre. E o pai Extremamente rico, inteligente, exatamente, inclusive. não era um acadêmico, nem tinha feito uma pós, talvez. Exato. Mas era o cara que tinha... Então é isso aí, faz sentido mesmo, né? Igual uma vez eu vi o Bill Gates falando que ele prefere contratar pessoas preguiçosas. Daí todo mundo, por quê? Porque o preguiçoso, ele é esforçado de algum jeito, porque ele vai procurar o caminho mais fácil para atingir o resultado. Então aqui na empresa eu sou contato preguiçoso. Cara, gostei disso daí, viu? Porque todo mundo é um pouco preguiçoso na vida, né? Isso aí. E assim, olhando, com certeza você lidar com pessoas de tudo que é classe social, nível intelectual, enfim, etc. Hoje, com essa experiência que você tem, né, de mais de 20 anos como empreendedor, né, e empreender é se relacionar com pessoas, é tentar extrair de forma positiva o melhor das pessoas. E qual a tua visão, com toda essa experiência, de qual é o obstáculo que as pessoas hoje mais colocam para não crescer, para não se desenvolver? Qual a maior dificuldade, o que mais trava as pessoas? Às vezes você vê alguém com baita potencial, mas ela mesma está se sabotando, está se travando.
Vai cair um pouco naquilo que a gente falou ali do merecimento. As pessoas acharem que não merecem, que não é para elas determinada situação, né? Então, As crenças limitantes. Né? aquilo que, né, leva o cara que trouxe ele até um ponto e trouxe ele dentro de uma configuração. Ele não querer mudar a configuração, mindset muito rígido, né? Aquelas pessoas que não param para olhar por outro ângulo, para ver o problema ou a oportunidade de outro ângulo, porque todo o problema e toda a oportunidade vai ter a sua... O problema tem a sua forma de resolver, de repente o caminho mais curto, ali, mais fácil e tal, e a oportunidade vai ter as suas perdas e os seus ganhos muitas vezes. A oportunidade que eu tive, né, quando eu comecei, ela tinha uma balança de ganhos e perdas, não tem dúvida sobre isso. A gente fala muito, né? A galera vem conversar com a gente, vem perguntar assim, pô, mas como que é? Eu quero empreender, porque eu estou de saco cheio com o meu chefe, porque não sei o quê, porque eu quero trabalhar menos e tal. Eu falo, viu? Continue com o teu chefe, ame ele, leve ele para almoçar, para jantar, reconquiste ele. E se o negócio for trabalhar menos, é mais fácil conquistar o chefe. Entende? Porque não é assim, né? Então, as coisas, a pessoa precisa ter essa situação, mudança de mindset, né? Tá disposto ao novo, tá disposto a uma situação de melhoria, o cara fazer planos, projetar a vida dele para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, né? E isso aí em todas as camadas, igual você comentou. Desde a gente lida com uma pessoa que é um servente de obra, um profissional de obra, um empreiteiro, né? A galera do escritório, os engenheiros, né, os analistas e tudo, e todo mundo a gente sempre tenta ir puxando e levando para cima e mostrando outras oportunidades. Eu e meu sócio tem uma pegada muito high-tech, assim, a gente gosta de tecnologia, implanta na empresa, leva, né, conhecimento novo, distribui, não retém e tal, e faz com que as pessoas que estejam conosco tenham essa mesma filosofia, porque você ter um monte de conhecimento e não compartilhar, não distribuir, é o mar morto, né, que fala. Ele está morto porque ele está cheio de sal lá, né? Se ele compartilhasse um pouco mais, ele não seria, né, daquela forma ali. Essa questão você falou high-tech que você comentou, tem alguma novidade das empresas, assim, que às vezes a galera que está empreendendo... Porque você falou, você começou porque você modernizou as coisas que estava no seu antigo emprego. E aí você abriu sua nova empresa. Tem alguma modernidade que a galera é bom ficar de olho, às vezes na sua área também? Às vezes a galera está ouvindo o podcast e fala, pô, ele deu certo, eu quero talvez empreender nessa área. Tem alguma dica para o pessoal? Na construção civil, o começo é o seguinte, engenheiro... Ele não foi feito para ser administrador, ele foi feito para ser engenheiro. E daí quem vai tocar as construtoras, né, quem vai abrir construtora são os engenheiros, não são os administradores. E daí o engenheiro fica nessa questão. O próprio arquiteto, tem arquiteto que também permeia bem por essa questão de execução de obras e tudo, e tem os seus negócios nessa linha. Primeira coisa é gestão. A gente, desde muito cedo, né, nossos controles de financeiro, de fluxo de caixa, de entrada, saída, centro de custo, cada dinheiro na sua caixinha certa, sem misturar as coisas, uma obra não tem que pagar a outra, aquela obra deu prejuízo, aquela obra, né, a gente não vai querer mais aquele tipo de obra, os aprendizados daquela experiência que não foi tão boa, e não ficar... levando as coisas à revalia, né? Misturando tudo, não tendo controle, um bom RP, uma boa gestão, funcionário, por exemplo, os caras, mas funcionário é caro. Não, até que ponto? Porque você daí quer fazer tudo, né? Então você vai ter que ter alguém na tua recepção, você vai ter que ter alguém no teu departamento financeiro, vai ter que ter alguém no teu departamento comercial e tal. E aí é uma visão de quem quer ter alguma coisa maior. Né? É dividir para multiplicar, né? Exatamente. A partir do momento que as pessoas vêm para junto do negócio, parece que o negócio flui realmente, porque ele não foi feito para fazer sozinho. Ninguém vai conseguir... Né? Eu não conseguiria conquistar o que conquistei se eu estivesse fazendo sozinho. Eu tenho um bom sócio, eu tenho boas pessoas trabalhando comigo, e é isso que faz a coisa acontecer. Né? Tá. Eu sou curioso para perguntar algo, né? E eu queria ver a opinião. A gente sabe que no Brasil existe uma visão muito negativa do empresariado em relação ao trabalhador, né? A classe trabalhadora ainda enxerga muito a classe empresarial como exploradores, vilão, né? Vilão da história, né?
Tipo, o empresário é o vilão, né? O empresário não faz nada, paga pouco para a galera trabalhar para ele e fica só com lucro, engordando cada vez mais. Qual a sua visão sobre isso? O que você enxerga? Ou, de repente, isso veio da onde, na tua opinião? Mais uma vez, né? É uma questão da mentalidade das pessoas. E isso está intrínseco realmente na nossa sociedade. Isso começa lá no passado, lá com a questão, né, do proletariado e da burguesia, né, e aquela briga de classe social ali, onde um está querendo se prevalecer sobre o outro. Se a gente entrar nesse detalhe aí, tem que ter alguém mais vocacionado para explicar historicamente. Um historiador, né? Mas o que no dia a dia, na prática. O que eu vejo no dia a dia, na prática? Vamos lá. O meu setor, por exemplo, ele é um setor que eu preciso cuidar dos colaboradores, não só da questão financeira, né, adequadamente, mas eu tenho que cuidar da saúde física deles. Eu vou botar um cara para subir num andaime, vou botar um cara para subir, né, ou fazer uma escavação, alguma coisa, eu tenho que proteger ele naquele trabalho. Então, existe toda uma regulamentação para isso, que isso eu não discordo em gênero, número e grau. A primeira coisa é preservar a vida. E preservar a vida em diversos aspectos, né? A gente tem que fazer isso conforme as regulamentações e também nessa questão de jornada de trabalho excessiva, uma série de coisas aí que não dá para desprezar. Porque quando o empresário não tem o olhar do lado humano da pessoa, talvez esses excessos eles acabam realmente acontecendo. Eu não descarto que existe de um lado excesso e não descarto que existe também nem do lado do empresário e nem do lado do colaborador, que existem esses excessos, né? Só que a mentalidade de que um lado só quer extrair não é assim, porque é aquela história. Qual que é a regra? Vamos lá. Vai trabalhar por uma carga horária de tantas horas por dia ou por mês, vai receber tanto, esse é o acordo, dentro dessas condições de segurança, dentro dessas condições de trabalho, de ida e volta e tal, ok. Só que daí começa muito protecionismo em cima disso, né? Pô, é um atestado, é uma questão ali, outra, é uma reclamação no RH da empresa, e começa todo um contexto. E aí isso atrapalha todo mundo, atrapalha tanto a empresa quanto o próprio personagem ali que está agindo daquela maneira. Geralmente, pessoas que estão agindo dessa maneira, elas não... Você olha o resultado delas e a questão de vida delas, ela não é plena, né? Ela está dando a volta em todo mundo, não é só no patrão dele ali, é uma questão de perfil, de mentalidade e tudo. Então, isso existe realmente, a gente tem que lidar, tem que, né, ir mudando o mindset. Eu tenho um projeto com o meu sócio que nós gostaríamos de levar uma escola de ensino para os colaboradores da profissão, da construção civil, realmente profissionais, pedreiro, carpinteiro, servente, né? Uma escola dessa mudança de mentalidade, dessa nova perspectiva, dessa questão, né, não exploratória, vamos falar assim, né? Que é uma troca, né? Você vai entregar primeiro para receber alguma coisa, não tem como ser diferente, né? Primeiro, se eu tiver na minha cabeça que primeiro eu faço, eu entrego, eu cumpro e depois vem a recompensa, né? Mas é que a galera está querendo inverter, né? Quer recompensa antes da entrega. Muitas vezes só quer recompensa, não quer nem entregar. É verdade. Interessante que a gente roda e cai na mentalidade, né? Que como a pessoa enxerga o que acontece em sua volta determina ou influencia, que seja, no resultado, na vida da pessoa como em si, né? Porque tem uma história que eu gosto muito de dois irmãos, né, que tiveram destinos muito diferentes. Um acabou sendo preso, virou marginal, enfim, e o outro virou um grande empresário, uma família maravilhosa e uma vida plena e tudo mais. E perguntaram para ambos, né, por que você chegou nesse nível, né? O que aconteceu com você para você estar aqui onde você está? E ambos disseram a mesma coisa. Falaram assim, mas com o pai que eu tive, não podia ser diferente. Não adianta, o pai foi o mesmo, tratou os mesmos iguais, né? Independente se foi um pai bom ou se foi um pai ruim. Não é essa a questão da história, né? A questão é da visão.
um chegou... Primeiro que Exatamente. colocou a culpa no pai, né? Tipo assim, Já tem uma vitimização aí, né? terceirizou total o resultado, né? Não, com o pai que eu tive, então, tipo assim, como é que eu poderia ser alguma coisa na vida se eu tive um péssimo pai? Né? Enquanto que o outro, de repente, poxa, eu consegui porque eu tive uma inspiração, seja ela positiva ou seja ela negativa. Exatamente. Ah, eu vi o que eu não poderia fazer, ou então eu vi o que eu deveria fazer. Se a gente Ele se colocou como o protagonista. Se nós conseguíssemos fazer em qualquer coisa, uma análise do que eu não quero, né, em qualquer situação, o que eu não quero naquela situação, não quero isso, isso e isso. A busca pelo que se quer fica mais fácil. Essa que é a grande verdade. Elimina tudo que você não quer e já vai ficar você já vai ter um horizonte de coisas para fazer que é mais prazeroso, é mais, né? Então, tira de lado aquelas questões que não vão te levar a lugar nenhum, que você não ficaria bem com aquela questão e vai para cima das que você quer realmente, né? Ou seja, para de reclamar e foca no resultado. Sim, sim. Foca no teu objetivo, né? Interessante. Uma coisa que ele falou que eu acho que é legal a gente falar, que é a questão do treinamento da educação para o funcionário. Isso aí, eu e o Estevam, a gente já trabalhou numa agência que tinha muitas questões de treinamento contínuo. Eu acho que você falou que ia dar um treinamento para o funcionário, para mostrar para ele. Eu acho que a única maneira que quebra o preconceito contra o patrão e o empregado é a educação. A educação é a única coisa que, na minha opinião, mudaria o Brasil. Assim. Eu acho que não é muito educado tudo, em termos políticos, em termos sociais. Então, isso eu queria até te perguntar. Você tem alguns projetos nessa área, de acordo com os seus funcionários? Como é que funciona, por exemplo? Essa questão da educação no canteiro de obra, assim, vamos falar, mais vocacionada para isso, é uma questão realmente de trabalho dos princípios básicos, né? Lealdade, caráter, hombridade, pessoa fazer alguma transferência de informação, trabalho em equipe ali, pautada em questões de hombridade, né? Porque é um setor que existem muitos vícios emocionais, porque a história daquelas pessoas... Eu lido com gente, para você ter uma ideia, que a gente pode estar fazendo uma reunião no canteiro de obras lá e estar dizendo algumas coisas para cada um fazer, mas, de repente, tem alguma pessoa que não consegue fazer aquilo como deveria fazer. Só que, se você for simplesmente avaliar o resultado dele, a cartada é demissão. Mas, se a gente olhar um pouco mais para dentro dele, aquele cara, de repente, ele está recebendo o café da manhã da empresa, está guardando na mala para levar para o filho. Então, como que você vai querer que uma pessoa daquela ali entregue na mesma linha? Então, vai ter que trabalhar um pouco mais, né, a questão realmente pessoal. Não tem como generalizar e colocar uma cadeia altamente produtiva. E ele pode ser altamente produtivo a partir do momento que alguém olhar para ele, né? É verdade. Ele vai fazer de uma forma, de repente, diferente, vai começar a olhar de um horizonte diferente, vai se sentir pertencente. O pertencimento é o que gera realmente, né, o resultado. Se não tiver pertencimento com aquilo, não adianta. Nessa questão de pertencimento, perguntaram lá para um faxineiro lá na NASA, lá, o que você está fazendo? Né? Ele, em vez de ele falar que ele estava limpando o corredor, que ele era um zelador, ele falou, estou ajudando aquele próximo foguete subir. Né? Mas, então, olha a mentalidade dele de trabalho, que o esforço dele ali, fazendo uma limpeza, era ajudando o foguete a subir. E é isso que a gente faz com os nossos colaboradores. Então, a gente pega e fala assim, você não está construindo mais uma obra, empilhando uma parede de tijolo e tal. Você está construindo uma radioterapia. Essa radioterapia vai salvar vidas. Essa radioterapia vai ajudar uma sociedade. Você está construindo um hospital, você está construindo uma loja, um comércio. Você pode estar construindo um banco. Mas o banco só leva dinheiro da gente, não sei o quê. Mas as pessoas precisam vai gerar emprego, do banco, vai gerar emprego, vai ser um lugar seguro para, né, deixar o teu recurso e tal. A sociedade precisa disso. Então, a partir do momento que ele entende que o trabalho dele não é o empilhar o tijolo, não é, né, que é algo maior, a gente leva um senso de pertencimento diferente, né? E envolve eles
nas questões semanais da obra. No sentido de olhar para as atividades do passado, olhar para as atividades do futuro, quem que era responsável por cada atividade, e, às vezes, aquela luminária não está instalada porque tinha que passar um cabo lá e quem não passou aquele cabo foi o eletricista, o cara do ar-condicionado, né? Mas a responsabilidade de colocar a luminária era do cara da civil, por exemplo, e quando a gente vai ver, um contribui com o outro, fala, cara, eu preciso pôr a luminária, você tem que passar o cabo, então vamos junto, porque semana que vem é resultado, é meta, é plano avançando. Né? Senão acaba naqueles memes que a gente vê na internet, né? Dos caras instalando umas coisas que não, e a gente... não faz sentido, né? O vaso sanitário dentro da parede, a tomada por trás da coluna. Coloca a porta, vai instalar a cuba, daí depois a porta não fecha, porque a cuba está lá. O Juba bem falou ali, a gente tem um portfólio, né, significativo de empresas aí que nós trabalhamos dentro de aeroporto. Aeroporto tem um negócio chamado lado ar e lado terra, para você ter uma ideia. Lado ar, ele é um lado que é completamente gerenciado pela Infraero, agora não, porque a Infraero concessionou um monte de aeroporto e tal. Mas o que acontece? O cara que está trabalhando lá dentro, ele tem que estar alinhado com todo o plano do nosso cliente. Uma hora eu estou lá dentro do aeroporto, outra hora eu estou aqui na Fagundes Varela, fazendo uma obra. Lógico que são ambientes diferentes, né? E quando a gente consegue colocar as pessoas nesse plano maior, o resultado é muito diferente, né? Então, eu achei bem interessante essa questão de... Não é uma obra, não é um prédio, é um propósito, né? Enxergar a essência do que você está sendo feito. Né? Você não está num cargo, né? Você não carimba papel. Você realiza sonhos, você facilita a vida das pessoas. Exato. E etc. Enxergar a essência daquilo que você está fazendo. Exatamente. Isso é fantástico e ver que empresários se importam com isso é o que traz a esperança de que a gente realmente possa ter cada vez mais esse paradigma perdendo força, né? E assim como você falou, né, o eletricista e o engenheiro trabalham juntos, assim a gente espera que o trabalhador trabalhe junto com o empresário, que ambos cresçam. Porque, como o Nailson falou, né, ele não estaria onde ele está se ele estivesse sozinho. Né? É um time, é um exército da RCE que trabalha, que levanta cedo todos os dias para realizar o sonho de outras pessoas que vão impactar outras centenas de pessoas e assim faz aí essa escalada incrível que só agrega aí ao nosso país, enfim, a economia e tudo mais. Com certeza. E ó o louco, isso tudo começou lá com um garoto de 11 anos, sem muitas opções, né, sem muitos recursos, mas que força de vontade, uma mentalidade correta, né, pagando o preço que foi necessário ser pago, vem fazendo a diferença aí na vida de centenas de pessoas. Esse é o que eu enxergo, né, o poder do empreendedorismo, como que vira um negócio assim imensurável, né? Como que você consegue chegar a lugares fantásticos, resultados incríveis. Eu estava olhando o mapa aqui de construções, ele está quase pintando o Brasil inteiro, né? Isso. Ali, Dos 26 estados, acho que foram 18 já, né? olha aí que loucura, 18, né? E fora do país também, pelo que eu vi. Né? Teve uma experiência. Essa experiência fora do país, você estava contando para a gente, né, que eu achei muito interessante, que é a palavra não é asilo, né? Seria um resort para a melhor idade, né? O lugar dos sonhos, é o sonho norte-americano, né? O sonho norte-americano. American Way, né? Ele tem essa proposta, né, cultural, que você pode sim ter uma carreira profissional, seja ela como funcionário, seja ela como empresário, e chegar um momento da sua vida que você pendura chuteira, zero game e curte, literalmente vive a vida ou o resto da vida de férias. Exato. E foi um lugar desse que vocês construíram lá? Conta um pouquinho dessa experiência. Foi. E essa prática é um mercado gigantesco nos Estados Unidos, porque as pessoas vão para isso aí. Então, isso aí gera grandes ativos imobiliários, né, que a hotelaria, então, só que ela é uma hotelaria mais
residente, então ela se beneficia disso. E aí existem oportunidades de um empreendimento desse ser adquirido por um fundo imobiliário assim que vira chave mesmo, né? E o que acontecia? Em 2010, mais ou menos, nós estávamos no nosso segundo empreendimento aqui na região de Curitiba. Esse empreendimento, a gente já tinha feito o empreendimento Minha Casa Minha Vida, daí nós fizemos um outro empreendimento um pouco melhor e estávamos comprando terreno para fazer o terceiro e o quarto empreendimento. Só que o meu sócio esteve lá nos Estados Unidos e falou, cara, eu acho que aqui no Brasil a gente está vivendo um momento meio esquisito, porque o valor que nós vamos colocar aqui para comprar o terreno e para fazer o empreendimento, os Estados Unidos estava saindo daquela recessão lá de 2008, 2009, mais ou menos, e os imóveis lá estavam sendo vendidos assim a preços muito baixos, a galera reformava o imóvel e botava no mercado para vender. E a gente ia fazer isso. E conhecemos uma pessoa lá nesse Iterim, por sinal, reitor da Universidade Cristã da Flórida, a FCU, né? E nós fizemos negócio com ele no empreendimento lá em Orlando. É um prédio de 3 pavimentos e ele tem 181 quartos de casal, de solteiro, tem lá um mix lá, né? E esse hotel ele tem toda a configuração para a pessoa passar isso aí que você falou tudo, a melhor fase da vida dela, né? Eles entendem que aquela pessoa produziu para o país, cresceu, fez o país desenvolver, e o governo ajuda, inclusive, essas pessoas a estarem nesse lugar. Quando a gente entendeu qual era... O governo aqui ajuda a gente da onde? Na fila do INSS, mas prossegue aí. Quando a gente entendeu que tinha um incentivo do governo, tinha toda aquela questão do visto IB5, que fala que quando você investe lá, acima de $500 mil, você vira um investidor, que é o visto de IB5. São categorias de vistos, né? Esse aí é uma 5ª categoria. E aí, esse que tinha toda essa possibilidade, e a gente viu que era uma virada de chave para nós falamos, bom, vamos entrar nesse projeto. Eu assinei lá em Orlando esse contrato, um dos meus sócios estava aqui, eu só estava lá com o outro, era ainda daquela empresa de projeto lá que eu saí daquela construtora para fazer o departamento da terceirização, foi nesse momento daquela construtora, daquela empresa de projeto, e aí a gente volta para o Brasil com o contrato assinado, o sócio que ficou aqui ficou meio, cara, mas vocês assinaram um contrato lá em dólar e, pô, não é pequeno e tal, né? Não, a gente vai fazer esses aportes, vamos vender tudo que a gente tem aqui, e vamos botar as fichas lá. E foi essa a cartada e acreditando mesmo. Também, né? Vender tudo. Tinha 2 empreendimentos, um terminando, tinha terreno para construir outro empreendimento e tal. Fecha a conta, passa a régua e bota e manda a grana para lá. Passo de fé isso daí também, né? Foi. Só que a fé aí que tá. Eu fui conhecer a fé mesmo daí através deles lá, né? Pela Universidade Cristã da Flórida. Mas esse é um outro fórum aí. Ou podemos falar daqui a pouco. Mas o que acontece? Põe na lista de convidados para o nosso querido podcast que o Juba toca, né? With Christ. With Christ. Contar esse testemunho lá, hein? Vai ser top. Legal. E aí, o que acontece? A gente pegou e entrou nesse empreendimento e nós não temos habilitação para construir lá nos Estados Unidos. Então, nós participamos de todo o desenvolvimento do projeto, nós assessoramos, nós ajudamos na questão do levantamento do custo, né? Todo o processo normal. Colocaram a grana e certificaram que seria feito da forma correta. Exatamente. E aí nós participamos de reuniões lá assim que foram muito importantes assim para o nosso desenvolvimento de negócios, porque a cabeça do americano para fazer uma questão dessa é muito bem diferente, fora do nosso contexto. Então, o banco ele te ajuda, verdadeiramente ele te ajuda. Primeiro que a taxa de juros é 3% ao ano, né? Isso, nossa, que é 3% a um mês, né? E há anos lá que o é ano. isso, né? E daí o banco ele entende o teu projeto, ele vai perguntar se você realmente sabe o que você está fazendo, se você comprova que você sabe o que está fazendo, porque não basta você ter dinheiro e falar, eu sou um investidor, eu tenho dinheiro. Então ele pede garantias de que aquele negócio vai abrir, vai operar, vai funcionar, e ele dá condições de carência lá para realmente o negócio acontecer, perpetuar e decolar, né?
O real interesse é que dê tudo certo. Exatamente. Há um interesse verdadeiro de que dê tudo certo. E aí, nessa configuração toda, a gente pegou e falou, não tem como nós não entrarmos, né, num projeto desse. E aí fizemos a nossa participação nesse projeto. Ele tinha um tempo de entrada e de saída, né, nós já realizamos a nossa saída, mas foi um negócio assim... Está de vento em popa lá funcionando o lugar. Está indo muito bem. E me diz uma coisa, com esse investimento, você não teria a opção de morar lá nos Estados Unidos com esse visto? Tinha. E o que te fez não ir? No momento, a decisão era o seguinte, ir lá passear, ir nos parques em Orlando e tal, é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Agora, ir lá para trabalhar, ir lá para ter uma oportunidade, ir lá para... Já é um pouco mais difícil. É um sonho, realmente, para muitas pessoas. Nunca foi um sonho assim do meu coração. E uma questão que pesou assim, aqui eu sou empresário, sou engenheiro, lá nos Estados Unidos, até eu virar empresário e engenheiro, eu vou levar um bom tempo, e é como talvez se eu estivesse começando lá com 15 anos. E o Brasil tem muita oportunidade. Não foi somente por essa questão, é porque aqui nós temos muita oportunidade. A gente não usa e não explora, acho que, sei lá, é muito pouco que a gente explora de todas as oportunidades que tem aqui. Olha que engraçado. Quem tem condições de sair do Brasil não sai, porque enxerga oportunidades. Quem não tem condição de sair, quer sair, porque acha que aqui não tem mais oportunidade. Olha aí, caralho. Que incoerência. Né? Não sei nem qual é a palavra que eu usaria para isso. Se eu for falar assim, o quanto que eu fiz, né, pode falar em reais, convertido em dólar, o quanto que eu fiz aqui no Brasil nesse tempo todo e quanto que eu faria lá em dólar. Cara, aqui olha, até é uma boa conta para eu fazer, mas é muito maior do que, com certeza, eu teria condições de fazer lá num primeiro momento. Não estou falando que não poderia vir a fazer mais tarde, né? Mas, num primeiro momento, a hora que o Juba começou a falar ali, pô, essa empresa, aquela outra e tal, são clientes de vocês. É que o mercado ele é muito raso. A gente acaba fazendo alguma coisa a mais, um diferencial, e a gente ocupa posições diferentes nesse mercado, né? Excelência, né? Que você a mediocridade sempre é a maioria, né? Exatamente. Isso é verdade. Sempre você vai ter a mediocridade como maioria. E até a própria palavra a gente enxerga de uma forma negativa, como se fosse algo ruim. Mas mediocridade nada mais é do que você estar na média. Então, se você está na média, você é medíocre, ponto. Exato. Só que as pessoas não aceitam, né, ser medíocres. Exato. Mas, cara, se você está na média, você é medíocre. Não dá para contestar. Né? Sim. Então, quando você simplesmente só sai da média, ou seja, deixa de ser medíocre e apresenta um diferencial de fato, você não é só mais uma empresa. É o que o Anailson está trazendo, né? Você, nada de braçada, você realmente se torna uma referência. Eu tenho vivido isso como empresário no mundo digital. Quando você tem diferencial, quando você tem uma qualidade acima do que o mercado hoje tem como média, quando você sai da mediocridade, cara, você chega em clientes que você nunca imaginou chegar. Né? Você chega a realizar prestação de serviços ou até mesmo obras, no caso da Anailson, que às vezes a gente não tem nem condições, né? Quando você for, a gente vai ter que dar um jeito aqui, né? Vamos vender tudo e a gente vai dando passos cada vez mais, porque não é no que você tem, é quem você é. Exato. Né? O que faz da RC ser o que não é o quanto de dinheiro que tem na conta PJ, é quem ela é. Exatamente. Né? Que nível de profissionalismo é essa empresa, formada por essas pessoas. Então, ela pode ter 1 milhão de caixa, pode ter 0 de caixa. O que vai fazer diferença é quem é essa empresa de fato. É só mais uma construtora? Não. Né? Tanto é que nem se vende muito como construtora, né? Na hora que a gente vai abordar cliente e tudo, né? Nós somos alguém que acelera os negócios dos nossos clientes, somos alguém que melhora, que eu tô vendo aqui. Faz uma melhoria nos seus negócios, expande, né, os negócios. Então,
muitas vezes o nosso departamento comercial vai abordar lá, não, a gente está aí, né, percebendo que vocês estão no processo de expansão, a gente quer ajudar vocês nisso, a gente quer participar disso e tal. Eles pensam assim, não, vai trazer dinheiro, então, para o nosso processo de expansão. Sim. E estamos acoplando soluções dessa forma, né? O core business da RCE é abrir portas de vendas, de ganhos para as empresas. Exatamente. É abrir ponto de venda, é abrir porta para trazer mais grana, né? Ensinar a pescar, né? Exatamente. Então, se hoje fatura com uma loja, para faturar mais tem que ter 2, 3, vai 5. ter que ter 2, 3, 5. E se o core business, sei lá, por exemplo, o core business do cara é serviço de estética. Ele não entende nada de aluguel, de construção, de metro quadrado, localização. O ramo de imóveis não tem nada a ver com o dele. E a ideia é essa, né? Tipo, ó, foca no teu negócio de estética, me diz onde que é um lugar excelente para o teu mercado e deixa o resto com a gente. É tudo muito dinâmico, né? Vamos lá. A forma de fazer venda... Vamos falar de varejo, de loja. Fazer venda hoje. Tem a parte física e a parte do e-commerce está entrando aí e as lojas estão se reformulando. Então, a gente ajuda os nossos clientes nessa questão no varejo. Na saúde nem se fala, porque a saúde muda toda hora. É uma máquina nova, é um equipamento, né, que vai melhorar o desempenho, é uma oportunidade que a clínica viu ali, de que os pacientes começaram a pedir tudo. Então, a gente, desde uma implantação de uma unidade nova até uma reformulação de uma unidade atual, a gente faz, né, para que realmente o cliente tenha ganho com o nosso trabalho, não seja um investimento morto lá e fala, pô, eu fiz essa obra, mas para mim não resolveu nada. Passivo, né? Exatamente. Entendi. Interessante, né? Neilson, já nossa audiência aqui já percebeu, com certeza, né, o grande empresário que você é, a grande história que você tem, fantástica, inspira, sem dúvida, a gente. E o que você poderia, nesses quase 30 anos, né, digamos assim, empreendendo, né, qual é a mensagem que você passaria para aquelas pessoas que, de repente, se encontram lá, como Neilson, começando, né, lá com seus 20 anos, 19 anos, diante do cenário atual, né, qual é o incentivo, né, o que você faria, o que você indicaria, aconselharia que seja, para essas pessoas que têm essa vontade, esse sonho de empreender? Eu falaria que não desista, né? Se você tem essa vontade, se você tem esse desejo, continue, persista nele. Se você já entrou e está, né, de alguma forma com ainda algumas barreiras a vencer, algumas situações que, né, querem te trazer para trás, não olhe para trás, continue sonhando, continue acreditando. E mais do que isso, arrisque, porque são dessas arriscadas, muitas vezes, que a gente teve o ponto de inflexão. Lógico que são arriscadas, assim, riscos calculados, não arrisque, né, vou arriscar minha casa inteira, vou arriscar meu patrimônio, porque agora eu quero dar virada no meu negócio. Não é isso que eu estou estimulando, nem que você tome recurso, né, no banco para fazer o teu negócio acontecer, mas que você arrisque do ponto de vista, assim, de acreditar nas pessoas, faça uma boa leitura de parceiros, faça uma relação de network com pessoas e com players que vão te levar para cima. Porque o mundo dos negócios, ele é network, ele é essa relação, ele é... A primeira empresa nossa, nós começamos da indicação do boca a boca, não existia internet, não existia tráfego pago, não existia nada. A gente talvez é uma das primeiras empresas de Curitiba a ter site. É uma empresa de projeto que tinha site naquela época, em 2002, né? Não existia. Então, a mensagem é essa, assim, continue, arrisque, sonhe, não deixe nunca de sonhar, acredite que você tem uma realidade hoje e essa realidade há 5 anos, há 10 anos vai ser diferente. Volta e meia eu dou uma consultada nos meus arquivos lá e eu procurei esses dias e encontrei umas apostilas do Empretec, cara, do Sebrae, meu. Encontrei o professor esses dias do Empretec lá na casa de carne lá e, pô, Dilson, você aqui e tal.
E daí eu fui olhar lá um monte de coisa que eu escrevi lá, que eu não estava... Era um desejo de viver aquelas coisas, era um desejo de implantar, está tudo implantado. E as coisas que eu estou escrevendo hoje vão estar implantadas daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, dê tempo ao tempo, faça as coisas, uma coisa de cada vez, não queira fazer tudo junto, vá, né, conforme a atividade do dia. Entendeu? Essa que acho que é a mensagem. Top, hein? Que Olha, aula. que aula, né? Mesmo a gente Que aula. não sendo da área, cara, o que a gente aprende, assim, porque é tudo parecido, querendo ou não, né? Você falou de funcionar essas questões, mesmo a gente não tendo dessa área, a gente consegue aplicar de qualquer maneira na parte de comunicação, que é a nossa área, por Não, exemplo. assim, ó, eu não sei vocês, mas Cara, quando surgiu esse podcast e me veio a ideia de trazer as referências de empreendedores, homens de sucesso, mulheres de sucesso, né, que eu posso ter acesso, cara, não sei vocês, mas eu brilhou os olhos, falei, meu Deus, eu vou aprender, cara. Isso aqui é impagável, não vai ter faculdade de MBA, nada verdade, que chegue perto. Então, Nailson, muito obrigado. De fato, a gente enxerga isso, né? Você entrega as coisas sem filtro mesmo, buscando com um interesse genuíno de poder contribuir, agregar, ajudar. Obrigado, não é à toa que você tem conquistado o que tem conquistado. Volto a dizer, eu me inspiro em você, né? Conheço um pouco da sua história, estou feliz por conhecer mais ainda. Não me surpreendeu uma história de superação, porque, estando perto, a gente sabe, cara, não deve ter sido fácil, a gente consegue perceber esse brilho nos olhos de quem realmente fez acontecer, vive o imaginável, né? Isso é muito bacana, não só a mim, mas tenho certeza que você influencia e inspira muitas pessoas, então que Deus te abençoe grandemente, te agradece aqui como equipe e queria deixar esse momento agora contigo também para você fazer suas considerações finais, fique super à vontade e aí o podcast é seu. Obrigado, gente. Eu fico muito grato realmente por estar conhecendo aqui o Juba, conheci ele hoje, já trocamos uma ideia fantástica. O Estevão aí a gente já se conhece há bastante tempo, né? E eu acho que o ensino é essa troca de experiência. Eu aprendo quando eu converso com vocês, a gente troca informações. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo canal, parabéns pela iniciativa, né, empreendedora, parabéns pela iniciativa de contribuir. O sucesso vai vir toda vez que a gente contribuir realmente na vida das outras pessoas, não tem como ser diferente. E é um caminho que ele está sempre em construção. Se olhar lá no meu WhatsApp, a frase lá vai falar: o caminho do sucesso está sempre em construção. Talvez porque eu tenha uma construtora, né? Quase um trocadilho, né? Talvez foi uma mensagem. Ele perguntou, né, se eu fazia estrada, né? Eu só faço a estrada do sucesso só. Cada dia eu pavimento um pedacinho dela. Então, muito obrigado aí, parabéns para vocês todos, pela audiência aí que está acompanhando o canal também. E sucesso aí para vocês. Parabéns. Tamo junto, pessoal. Juba? Obrigado, Estevão. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Só para lembrar que na última vez a gente não avisou, Oneway Podcasts, então, né, do grupo Oneway Podcasts. Então, fica atento aí às novidades. Vai ter os cortes, né, vamos postar todos nos canais do YouTube. E vai ter também no perfil do Estevão, linkado com o perfil. Isso eu queria até te falar. Fala pra gente o seu perfil do Instagram, porque vai aparecer na tela e aqui embaixo vai estar também as suas redes sociais. O pessoal da empresa também. Da empresa, conhecer. Exatamente. Fala pra gente. @Nailson R. Ramos, né, ou Nailson Rudni Ramos, vão encontrar lá. Legal. E @RCE Construtora. Legal. Vai aparecer aqui. Bacana. Perfeito. E nós estamos também em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube. Vai ser um prazer ter a tua companhia por lá também. Não esquece de deixar aqui teu comentário, o que você achou desse podcast, compartilhar, porque, gente, não é sempre que você tem aí uma verdadeira aula com homens homens e mulheres, né? Teremos convidadas empreendedoras aqui, inclusive... um forte abraço a todas as empreendedoras. Agora, novembro, né, foi o mês do empreendedorismo feminino. Então, assim, não é sempre que você vai ter essa aula, tá? Então, é um conteúdo que está aí gratuito para vocês, tá? Aproveitem, usem isso, porque eu tenho certeza que quando você se conecta com as pessoas certas, você começa a ter aí resultados significativos. Nailson aqui entregou um conteúdo maravilhoso, tá? Sem filtro, realmente... eu não acredito nesse negócio de
como é que fala? Receita mágica, né? Receita do sucesso. Não, eu não acredito nisso. Ele trouxe a Trabalho, verdade, né? De fato, relação. o que tem que fazer, então, que você possa aí aproveitar. Que Deus te abençoe. É um prazer imenso ter vocês aqui. E a gente se vê no próximo podcast. Forte abraço e valeu. Créditos, pessoal da Unway Podcast. Estamos aqui na direção das cenas. O Andres Rios, Rebeca nas câmeras, Israel também nas câmeras, Daniel Souza na produção e estou também na produção desse podcast. Muito obrigado, Estevão. Tamo junto, pessoal. Até mais. Valeu.